Qual é o principal problema dos BDRs? Para quem não conhece, o BDR são exatamente os Brazilian Depositary Receipts, é o termo em inglês que representa exatamente uma forma que você tem de investir lá no exterior. Quando eu falo exterior, pode ser Estados Unidos, Europa ou qualquer outro país no mundo. Mas a gente vai esclarecer melhor essa história, porque qual é o principal problema por trás dos BDRs. Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5, 365 dias de conteúdo sobre investimentos em renda variável, exatamente para você conseguir chegar nos seus primeiros 5 dígitos, que seria entre 10 mil reais ou até 99 mil reais, dependendo da sua capacidade de aporte e dos ativos que você for escolher, o tempo que você vai levar, a paciência que você vai ter durante esse período todo e o comprometimento, que exatamente são as 5 raízes que a gente leva em consideração aqui na hora de considerar o nosso Plano 5 aqui, para você chegar a esses primeiros 5 dígitos. Eu sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu que estou aqui com você durante esse período aqui de 365 dias, mas que já decorreu aí um tempinho. Então, se você está chegando agora, corre que ainda dá tempo ainda para você chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos. Mas enfim, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o principal problema com relação aos BDRs. Isso é a minha opinião, tá? No vídeo você vai ter também uma forma de repente, colocar sua opinião aí em jogo. Você pode deixar aqui no seu comentário, aqui nos nossos comentários, exatamente se você é investidor de BDR, se você quer investir em BDR ou prefere, de repente, investir diretamente em estoques. Como você pode ver, a gente vai começar uma nova fase aqui do nosso plano. A gente já falou sobre ações aqui no Brasil, falou sobre fundos imobiliários e hoje a gente vai começar a falar mais sobre investimento no exterior, principalmente com foco lá nos Estados Unidos, mas em exterior em geral, tá bom? Então vamos lá no vídeo. E aí, como sempre, a gente faz aqui um resumo aí da história toda, né? Aqui eu vou fazer uma visão bem simplificada da história toda aqui por trás do BDR, tá? Então já fiz aqui, são dois mercados que estão envolvidos aqui nessa história, né? O mercado estrangeiro, que como eu falei, pode ser o mercado americano, ou pode ser o mercado asiático, europeu, não interessa aqui, tá? Então você vai ter lá um órgão custodiante. Esse órgão custodiante ele vai ser responsável exatamente por comprar as ações lá no exterior. Pode se chamar também estoques, né? Geralmente eu falo de estoques quando eu quero falar do exterior, tá? Mas, enfim, é a mesma coisa, tá? Então aqui esse órgão custodiante vai ser responsável exatamente por comprar esse ativo lá no exterior, né? Então ele compra esse ativo no exterior e assim que ele compra, eu vou colocar de forma bem resumida, tá? Existe também do lado brasileiro um órgão custodiante. Com BDR você não vai comprar a ação propriamente dita lá no exterior, mas ele vai estar lastreado exatamente com essa ação lá em custódia lá no exterior, com um órgão custodiante. Pode ser, por exemplo, lá no exterior o Bank of America, ou se for um outro órgão europeu, vai ter lá um custodiante para comprar aquela ação realmente. Enquanto que aqui no mercado brasileiro vai ter esse custodiante e além do custodiante, né, que pode ser de repente até a mesma pessoa jurídica que eu chamo, né, seria o banco depositário, né? O banco depositário ele vai fazer exatamente algumas operações em cima desse processo de emissão ou cancelamento do BDR, mas o mais importante, aí, principalmente para o investidor que está com foco na renda passiva através de dividendos, né? Ele que vai pagar, entre aspas, né? Ele vai receber os dividendos vindo do exterior e vai repassar esses dividendos para o investidor, tá? Ou a investidora também, né? Então, nesse caso, é exatamente que mora o principal problema do BDR. E que eu vou mostrar agora aqui no próprio site de um dos principais bancos depositários aqui no Brasil, que é exatamente o Banco Itaú, tá? Então, se você for olhar aqui no site do Banco Itaú, isso aqui eu peguei do próprio site, tá? Se essa taxa vai variar, depende aí do banco, de repente, você tem que observar isso, tá? Mas aqui, no caso específico do Itaú, tem esse aqui, ó. Você vai pagar, no caso dos dividendos, 5% sobre o valor recebido no exterior, tá? Excluindo taxas e impostos devidos no exterior. Ou seja, no caso lá dos Estados Unidos, tem o dividendo é tributado, né? Dependendo da faixa lá dos valores que você vai receber. Mas, enfim, significa o quê, tá? Vou falar em termos práticos, tá? Só para você ver a continha. Vamos supor que você vai receber 100 mil reais em dividendos. 5% descontando as taxas, tá?
5% seria 0,05. Então, R$ 5.000 vão virar pó. Por que vão virar pó? Porque são as taxas que estão sendo cobradas aí exatamente nos dividendos desses BDRs. Tem outras taxas, aí tem a própria taxa do imposto de renda, tem IOF ainda, 0,38%. E aí você vai realmente receber esse valor aqui, né? Valor pago aos detentores de BDR. E lembrando, BDR, você não tem a posse daquela ação, né? Naquela ação no exterior. Quem tem a posse da ação no exterior é exatamente aquele custodiante lá. E o que o depositário tem aqui, o custodiante aqui no Brasil tem, são exatamente os certificados que estão lastreados àquela ação lá no exterior. Você tem lá dois tipos de BDR, basicamente lá no, negociados na Bolsa de Valores. Você pode ir na sua corretora. Hoje em dia o BDR ele pode ser comprado por várias pessoas. Qualquer pessoa, na verdade, antigamente tinha aquele limite de 1 milhão, investidor qualificado, né? Mas hoje em dia, pelo menos isso já melhorou. Mas enfim, lá você vai ter dois tipos, que seriam os patrocinados e não patrocinados. Em resumo, os patrocinados, voltando lá para aquele gráficozinho, nos patrocinados, as próprias empresas aqui, elas seriam responsáveis, as próprias empresas, por exemplo, aí no caso, vamos supor que o Google é responsável por criar isso daqui, né? Chegar lá com um custodiante lá nos Estados Unidos, olha, eu quero pegar e fazer isso, né? Eu quero lançar as ações do Google lá no Brasil. Então ele diz, ele é encarregado de fazer tudo isso para que haja essa ponte aqui com o custodiante brasileiro, tá? Isso aí que se diz que seria patrocinado. Só que, no caso, o Google, ele não é patrocinado, tá? Ele, na verdade, é um não patrocinado. Então, não tem essa ponte aqui. Tudo é responsabilidade disso aqui, né? Do mercado brasileiro, do Banco Depositário Brasileiro, né? Então, ele vai fazer toda essa ponte aí com o custodiante estrangeiro, exatamente para criar o BDR não patrocinado, tá? Então, o Google, a empresa, na verdade, ali não está nem sabendo dessa história toda, né? Totalmente não é interesse da empresa, né, na verdade. Em resumo, seria isso. Há BDRs patrocinados, mas são bem pouquinhos aqui. Inclusive, tentei acessar aqui, estava dando erro aqui no próprio site da B3, né? Não dá nem para ver quais são os patrocinados, mas você consegue pesquisar aí, né? Mas a grande maioria aqui são BDRs não patrocinados, que exatamente significa que o segmento DRN, né? Não patrocinados, BDRs. E aí você vai encontrar todas as empresas que você vai poder negociar na Bolsa de Valores. A gente vai fazer aqui no nosso plano 5 esses investimentos através de BDRs. É a primeira vez que eu vou investir em BDR. Eu não invisto em BDR, eu invisto exatamente diretamente na empresa, na compra de estoques lá no exterior, no caso usando a minha corretora lá específica, que é a Avenue, que eu uso, né? Também não tenho nenhuma parceria com a Avenue, só uso porque realmente facilita lá para a gente, para mim no caso, né? E aí, mas voltando à história, então, como eu tenho aqui a corretora do plano 5, que é a Rico, né? Então, nesse plano 5, eu vou usar tudo concentrado ali para ficar mais fácil. Principalmente, né, o que acontece? Para não criar nenhum tipo de bloqueio para o investidor iniciante, né? Por exemplo, eu quero investir na Tesla. Como é que eu faço? Existem duas possibilidades, ou através de BDR ou através da compra em estoques diretamente lá numa corretora americana. Eu vou fazer tudo aqui pela Rico para facilitar, né? Exatamente para não ter nenhum tipo de desculpa não vou começar a investir no exterior porque é difícil, eu tenho que criar uma corretora lá nos Estados Unidos e tal. Então eu vou tirar essa objeção da história, por isso que eu vou utilizar a minha corretora aqui. Então é a primeira vez que eu vou investir em BDR, vou investir exatamente aqui no plano 5, exatamente para seguir os passos de qualquer pessoa, uma pessoa comum, que vai fazer exatamente, tá mirando esses primeiros 5 dígitos de investimentos. Então já coloquei aqui investimentos em ações, em fundos imobiliários, a gente vai fazer também. E agora a gente já vai partir para o investimento estrangeiro através de investimento em estoques. Então é exatamente isso que a gente vai fazer para a semana que vem, falar cada vez mais sobre essa possibilidade de investimentos estrangeiros. E aí a gente já está dando esse panoramazinho aqui inicial através do BDR, né? O principal problema, no meu ponto de vista, além de um outro problema que seria exatamente com relação à questão geográfica, quando você investe em BDR, você ainda está aqui atrelado ao mercado brasileiro. Por quê? Existe esse lado aqui, né?
Quando você investe diretamente em estoque, não tem o mercado brasileiro, né? Você não tem aí um banco custodiante, depositário brasileiro na história. É tudo lá, tá? Então, por isso você ainda está geograficamente exposto ao Brasil através desse risco, né? É um risco inevitável, tá? É um risco. Quem disser que não é risco, está mentindo, tá? Ou é inocente na história, né? Porque pode dar errado alguma coisa aqui na história desse lado aqui, né? Do mercado brasileiro. Mas enfim, o vídeo de hoje é exatamente para dar esse primeiro passo aí em direção ao investimento estrangeiro. Através do BDR, expliquei por que eu vou investir em BDR. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos aí. Deixar o seu comentário se você é investidor em BDR, de repente qual é o BDR que você tem interesse aí, ou já investiu em BDR, né? E também não esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui para ser avisado quando tem vídeo novo aqui. Na verdade, vai ser todo dia aqui que a gente está fazendo aqui no nosso plano sim, tá? Abraços e bons investimentos e até amanhã.